Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando ricamente em nossos corações, em nossas vidas, nossas famílias, nossos lares. Deus continue nos abençoando ricamente. É o que eu desejo de coração aos amados irmãos, à amada igreja que nos acompanha, a todos vocês que aqui estão, que estão deixando seu nome, seu boa noite. É isso aí, deixa seu boa noite, seu muito querer estar aqui. E Deus abençoe ricamente sua vida. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por toda a bondade dele para conosco, colocando-nos diante dele, colocando as nossas petições e agradecimentos diante dele. Santo e amado Deus, nós te bendizemos, te adoramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. E lhe pedimos, ó Deus, que haja com misericórdia e graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos aprender do Senhor, para que nós possamos nos depender exclusivamente do Senhor. Ser com cada família que nos acompanha, com cada amado irmão, que o Senhor possa fazer morada, fazer habitação em nossos corações, com toda bondade e benignidade que o Senhor há de nos distribuir. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos na sua presença, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, como de praxe, eu não tenho falado o nome das pessoas que aqui estão, mas depois eu leio os comentários. Eu fico muito feliz com a quantidade de pessoas que têm nos abençoado quanto à questão que tem chegado aos ouvidos dos amados irmãos. Os amados irmãos têm compartilhado os vídeos, têm compartilhado com seus parentes, seus amigos. Isso é muito importante. Graças a Deus, nós estamos alcançando pessoas. E você e eu podemos ser essa ferramenta que nos faz alcançar pessoas. Então, não hesite em curtir a página, em compartilhar a página, compartilhar o vídeo, pensar que outras pessoas possam escutar aquilo que você tem escutado, que essas pessoas também possam se alimentar da palavra do nosso Deus. Para aqueles que deixam mensagens, Deus abençoe ricamente seu coração. Eu curto bastante quando você deixa a sua mensagem, seu boa noite, né? Fulano aqui assistindo, isso é fantástico. Deus te abençoe ricamente. Que sua casa seja sempre bênção e que você seja sempre sal e luz na vida dos seus familiares. Com muita gratidão no coração que eu falo isso. Mas hoje, quarta-feira, dia de estudo bíblico, um dia que nós passamos também de oração, desde as 6 horas da manhã, orando, de meia hora, tem uma turma orando, tanto na igreja de Nova União, quanto na igreja de Ouro Preto do Oeste, na terceira igreja, né? E também algumas pessoas de fora, tais como minha mãe e outros, que oram em outros estados. Você pode fazer isso da sua casa, você pode fazer no intuito de orar a Deus para que Deus continue nos abençoando, Deus continue ouvindo as nossas orações e que o nosso clamor realmente chegue ao trono da graça, que nós possamos usufruir dessas bênçãos do Senhor. Que Deus continue abençoando esse grupo que ora, esse grupo que se desmancha diante de Deus. Que nós continuemos sendo firmes e perseverantes na oração. Deus abençoe ricamente cada um. Então hoje no final nós vamos orar, intercedendo por várias situações. Eu espero poder contar contigo até o final. Hoje nós vamos para a oitava exposição do livro A Cruz de Cristo, um livro escrito por John Stott, tendo o objetivo de mostrar como a cruz foi tão importante para o cristianismo, como sem a cruz nós não seríamos quem somos, não por causa do objeto da cruz, mas o ato da cruz. Então, o objeto da cruz nos lembra, nos reporta ao ato da cruz e nos faz querer entender cada vez mais. Por que isso? E hoje nós vamos falar sobre a salvação mediante
a cruz. Salvação mediante a cruz. E para esse início de estudo, eu quero ler com os amados irmãos, também vou projetar aqui, que o texto é maior um pouquinho, mas faça de tudo para ler em sua Bíblia, em sua casa, o texto que está na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Eu vou projetar aqui na tela, mas é importante que você leia em sua Bíblia. Vamos juntos? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, que passagem fantástica! Deus nos reconciliou consigo mesmo, usando a reconciliação em Cristo Jesus, para que nós utilizássemos desse ministério da reconciliação para nos reconciliar com os outros, com os homens, com as pessoas pelas quais nós convivemos, e que nós sejamos esses embaixadores, ou seja, pessoas que defendem a ideia, falam por, eles falam embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E Deus assim o faz. Deus exorta a mim e a você por intermédio de pessoas convencionais, pessoas comuns como nós. Que nós tenhamos essa gratidão, saber que a salvação mediante a cruz nos proporciona tal feito, nos proporciona tal maravilha. Nisso nós podemos louvar ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. E nesse momento nós vamos louvá-lo, elogiá-lo pelos seus bem-feitos. E tem uma canção que sempre eu passo, essa canção por aqui, chamada Via Dolorosa, e é o que nós vamos ouvir. E se você já conhece a letra, cante junto aí na sua casa, com a sua família. E já já a gente volta com a exposição, a 8ª exposição do livro A Cruz de Cristo, hoje falando sobre a salvação mediante a cruz. Já já a gente volta. Dolorosa, meu Jesus.
Amados, que realmente lembremos constantemente dessa via dolorosa, de tudo que Jesus passou por nós. Porque se nós não lembrarmos disso, se nós não lembrarmos das motivações, das ocasiões que o Senhor trabalhou para que nós fôssemos salvos, nós incorreríamos no erro que está lá em Hebreus, naquela pergunta lá de Hebreus 2, versículo 3, que nos diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós vamos escapar se nós negligenciarmos todo o poderio de Deus, toda a bondade de Deus, toda magnitude de Deus em nos salvar? Então, meus amados irmãos, nós pensemos com muito carinho sobre esse ministério da reconciliação, a salvação mediante a cruz. E para início de conversa, para introdução, nós vamos observar que a Bíblia ela fala sobre o dia da salvação, ela fala da tão grande salvação. Nós vemos textos narrados em 2 Coríntios 6,12, Hebreus 2,3, que nós lemos agora, citamos agora. Deus em Cristo, Ele nos salvou. Ponto. Isso é, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vemos essa narrativa em Colossenses 1,13, que Deus nos transportou, nos libertou, nos tirou da cadeia de Satanás. Nós, servos, escravos de Satanás, Deus nos tira, nos liberta desse império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Isso não nos dá liberdade de pecar, isso não dá-nos liberdade de andar do jeito que nós queremos andar, mas nos liberta de nós mesmos. Que fantástico! Nada poderia ser mais precioso para nós do que sermos agraciados com a salvação eterna. Para nós foi de graça, não nos custou nada. Nada. Se alguém está lhe cobrando pela salvação, esse alguém não é do reino de Deus, não é filho de Deus, não é profeta, não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Para nós não custou nada, mas para Deus sim. Para Deus custou, e custou caro. Custou o preço do sangue do seu Filho Jesus, vertido naquela cruz, para nos dar salvação mediante a cruz. Amados irmãos, a Bíblia fala de 4 imagens ou de 4 figuras da salvação. Nós olharmos direitinho na palavra de Deus, nós vamos ver palavras tipo propiciação, redenção, justificação e reconciliação. Nós vamos ver propiciação, redenção, justificação e reconciliação. Então nós vamos observar essas imagens da salvação numa perspectiva que John Stott faz neste livro, A Cruz de Cristo, nos mostrando, nos capacitando a entender a salvação mediante a cruz. Então, em primeiro lugar, quando nós estudamos sobre propiciação, temos que ter em mente que isso acontece no templo. A palavra propiciação, a ação propiciação, ela acontece no templo. No templo, pastor? No templo. No templo, num local, certo? Mas o que significa propiciação, pastor? Propiciar significa apaziguar ou pacificar a ira de alguém. E é no tabernáculo, queridos, é no templo que era feito a partir da ordem do nosso Senhor. Era feita ali no templo do Antigo Testamento, no culto do Antigo Testamento, uma parte chamada propiciatório. Se você quiser ver mais sobre isso, vai lá em Êxodo 37, verso 6, lá tem falando sobre o propiciatório. Também nós encontramos em Levítico 16 outra situação, que é uma lâmina de ouro,
uma parte de ouro, sobre o qual o sangue dos animais era oferecido pelo pecado. Isso era propiciação. Lá, naquela época, naquele templo, era feita a propiciação, a pacificação de Deus com o pecado e com o pecador. Paulo fala que Cristo foi proposto por Deus como propiciação. Onde é que Paulo fala isso? Lá em Romanos 3, verso 24 e 25. João também diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Onde é que João diz isso? 1 de João 2, versículo 1, 2 e o capítulo 4, versículo 10. Então Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer então que Deus se enraivece? Você está dizendo, pastor, que é necessária a propiciação porque Deus está com raiva para apaziguar a sua ira? Que ofertas têm que ser feitas para pacificar a ira de Deus? É outra pergunta que nós podemos fazer. São duas que nós fazemos, mas Deus não se ira. Será Deus se ira? E se Deus se ira, qual é a oferta que eu tenho que dar para Ele para apaziguar a ira dele? Tenha isso em mente. A ira, amados, requer propiciação. A ira requer propiciação. A propiciação aplaca a ira. Então, sempre isso em mente, ok? Precisamos buscar a essência dessas palavras. Ira e propiciação. Para quê? Para que nós possamos encontrar a doutrina pura da santa ira de Deus. Para que nós possamos entender o seu autossacrifício amoroso em Cristo Jesus e da própria iniciativa de desviar a sua ira. Tudo isso parte da mesma pessoa, a mesma ação. A ira, amados irmãos, requer a propiciação. A propiciação aplaca a ira. Queridos, Jesus foi designado por Deus como remédio para a cura universal da humanidade. Jesus ele é designado por Deus como a cura, como o remédio que cura. Estamos aí na eminência de buscar a cura. Estamos não, os cientistas, né? Nós oramos sobre isso. A cura do Covid, a cura da AIDS, a cura do câncer, a cura de tantos malefícios que por causa do pecado estão na terra. Mas Deus nos dá a cura universal da humanidade. Aquele que aplaca a ira de Deus. A ira santa de Deus é causada pela sua intolerância ao pecado. Deus não tolera o pecado, Deus não convive com o pecado. Sobre quaisquer formas e manifestações de pecado, Deus não convive com o pecado. Deus não coaduna com o pecado. O pecador nada pode fazer. O pecador nada pode dizer. O pecador nada pode oferecer para compensar os seus pecados e afastar a ira divina. Eu e você nada podemos fazer para aplacar a ira divina, a ira santa de Deus. Mas Deus sendo profundo amor, Deus sendo profundo, maravilhoso, Pai zeloso, em sua misericórdia, na sua graça, Deus toma a iniciativa para reconciliar o pecador com Ele. Parte de Deus, não de nós. É de lá para cá e não daqui para lá. Assim, a sua ira santa, a sua ira justa, que é justa, não venha dizer que Deus é injusto, não. Não venha, não. Deus é justo. Nós merecíamos o inferno, mas pela bondade, misericórdia e graça de Deus, nós fomos ligados a Ele em Cristo Jesus. Então, meus amados, a ira santa, justa, foi apaziguada pelo fato do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ter tomado o nosso lugar e morrido
por nós. Isso é propiciação. No Antigo Testamento, as sombras desse sacrifício era buscado pegar um animal e dado como propiciação. Ou seja, esse animal morria no lugar no meu lugar, no seu lugar, não importa se nós estivéssemos lá. Mas hoje nós temos o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, aquele que deu a sua própria vida em propiciação, em pagamento, em apaziguação da ira santa de Deus sobre nós, pecadores. Louvado seja Deus pela propiciação que Ele proporcionou a nós. Olha que fantástico. Mas ainda temos uma outra palavra que aparece quando falamos da salvação mediante a cruz, que é a redenção. Enquanto a propiciação acontece no templo, à luz da palavra de Deus, a redenção acontece no mercado. Qual é o ambiente que acontece um ato de redenção? No mercado. Então Jesus foi vendido no mercado, Jesus foi morto no templo? Não, irmãos, é só para nós entendermos a concepção, a raiz da palavra. Então, propiciação era um ato que acontecia no templo. Redenção é um ato que acontece no mercado. E assim como propiciação, o que significa redenção? Redenção, queridos, significa redimir. Nossa, ajudou muito, pastor. Então vamos melhorar? Redimir significa comprar, comprar de volta. Ou seja, fazer uma negociação comercial. E onde que é feito isso? No mercado. É a efetivação de um resgate. Cristo nos resgatou pagando o preço do seu sangue. Pela nossa liberdade. Que alto preço, né, meus amados irmãos? Que alto preço. Marcos capítulo 10, versículo de número 45, nos diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Não por todos, mas por muitos. Pelos seus, por aqueles que o Senhor Deus os deu na eternidade, por aqueles que o Senhor Deus salva. Pastor, eu não sei se eu sou um desse. Se desdobre diante de Deus, siga o Senhor e Ele te dará essa certeza, essa convicção no seu coração. Tu é dele e nada pode abarcá-lo, nada pode tirar você da mão do Senhor. Nada, 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 nada. Esse alto preço pago por Cristo naquela cruz, como pagamento, como resgate, é fantástico. É maravilhoso. Qual é essa situação de que o homem necessita ser resgatado? Você pode estar perguntando, mas peraí, por que Deus precisava cobrar um preço tão alto? O próprio sangue de Cristo, o seu Filho, o próprio Deus, naquela cruz para nos dar a salvação. Qual é a situação de que eu preciso ser resgatado? Amados irmãos, o cativeiro do qual fomos libertos é mortal. Nós éramos dolos ou escravos, servos de Satanás, formado por nossas transgressões e pecados. Porém, há mais por vir. Cristo deu a sua vida para remir-nos de toda a iniquidade, conforme Tito 2,14. Essa libertação ainda total mesmo, acontecerá na redenção final, quando formos conduzidos ao céu de Deus. E se Deus nos perguntasse hoje, o que eu devo permitir que você entre no meu céu? A nossa resposta mais curta, mais certa e justa é porque Cristo Jesus deu o seu sangue em propiciação para pagamento do meu resgate. Se você não se emociona com essa história, se você não se emociona estudando sobre isso, se conhecendo como eu sei que você se conhece,
Tem algo errado com o seu coração. Tem algo errado. Meus amados irmãos, quem pertence ao resgatador? Nós devemos atentar para o fato de que os resgatados, ou seja, nós, pertencemos ao resgatador, que é Cristo. E isso deve nos motivar como cristãos, como servos, como dependentes de Deus, como aqueles que se sujeitam ao Senhor e resistem ao diabo. Isso deve nos impulsionar a uma vida separada, a uma vida de santidade. Porque Jesus é o resgate pelos nossos pecados. Jesus é a redenção. Jesus é a propiciação. Em quarto lugar, é uma quarta palavra que nós vamos estudar nessa noite, é sobre justificação. Então vamos recapitular. A propiciação acontece no templo, era aquele ato de entregar um animal no lugar, uma outra pessoa no seu lugar. Isso é uma propiciação. Nós falamos sobre resgate. Resgate acontece no mercado, ou seja, é pagar um preço, é comprar de volta. E Deus, em Cristo Jesus, é o nosso resgate, é a nossa redenção. E também a nossa justificação. E a justificação acontece aonde? Qual o ambiente? Templo, mercado. Esse ambiente agora de justificação é o tribunal. A justificação acontece no tribunal. E o que é justificação, pastor? Dilui isso aí para mim, para que nós entendamos e se alguém perguntar a razão da nossa fé, eu saber falar. Observe, o cenário agora estamos no tribunal. E a justificação é o oposto da condenação. O juiz, ele considera o acusado inocente. Observa, antes você era culpado, agora você é justificado, você é inocentado. Deus, o juiz, além de considerar o pecador inocente, ele concede-lhe uma posição justa perante ele mesmo. Lindo isso, né? Quando lemos no Antigo Testamento sobre os servos de Deus, o servo de Deus justo e sofredor, que justificará muito, porque levará as suas iniquidades, nós estamos reportando, o Antigo Testamento está reportando a pessoa de Cristo, que faz a justificação, aquele que é justo, aquele que sofre em nosso lugar, aquele que nos limpa as acusações, aquele que o texto lá em 1 João 2 diz que é o advogado fiel, é o advogado que está perante Deus, intercedendo por nós, aquele que nos justifica diante do Pai. Essa justificação, amados, recebemos pela fé em Cristo Jesus. Como Paulo diz em Gálatas 2,16, que é pela fé que nós somos justificados. E essa justificação dada por Cristo Jesus nos torna limpos, sem condenação diante do juiz que é Deus. Antes pecador, agora perdoado. E não só perdoado, aceito por Deus. É através da justificação que Jesus nos tornou membros da sua família. É através da justificação que Jesus nos fez filhos de Deus, que nos fez descendentes espirituais de Abraão, pelo que devemos estar ávidos, desejosos de fazer o bem. Amados, e os que estão em Cristo Jesus, nada pode separá-los do amor de Deus. Uma vez justificado no sangue de Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus. E o texto lá em Romanos dá uma série de situações.
uma série de investidas do mal. E no fim, conclui-se que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir. Nada, nada, nada. Isto é justificação. Quando o juiz bate o martelo, inocente. E além disso, achegue-se a mim, Deus nos diz, por causa do sangue de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso bode propiciatório. Jesus é a nossa propiciação, a nossa redenção, a nossa justificação. Em quarto lugar, e não menos importante, mas seguindo uma lógica bíblica, o Senhor Jesus é a reconciliação. E onde acontece a reconciliação, queridos? Na família. Na família. Um ato é no templo, que é a questão da propiciação. O outro ato é no mercado, que é a redenção, que é o pagamento por. O outro ato, que é a justificação, acontece no tribunal. E o quarto ato, que é a reconciliação, acontece na família. Deixamos então esses outros recintos e então aparece essa imagem maravilhosa da salvação, que é muito mais familiar aos cristãos e muito mais pessoal aos cristãos. Mas o que significa reconciliação? Reconciliação significa restauração de um relacionamento, renovação de amizade. O que pressupõe que tenha sido essa amizade, quando se fala em reconciliar, em restaurar, significa que tenha sido quebrada, que tenha sido rompida. Então, o Criador e o ser humano criados estavam ali, no caso, separados. O Criador e a criação, separados, alienados um do outro, agora estão reconciliados em Cristo. A salvação mediante a cruz nos reconcilia a Deus mediante a morte do seu Filho Jesus, o próprio Deus encarnado. Romanos 5, de 9 a 11 vai mostrar isso, a reconciliação através de Cristo Jesus. Amados, Deus como Pai, traz os filhos à comunhão. É Deus. Deus traz os filhos à comunhão. É Deus nessa instância de figura paterna e não como um juiz. O juiz é na justificação, mas aqui na reconciliação a figura é como de um pai amoroso, zeloso, trazendo seus filhos à comunhão do lar, trazendo seus filhos à paz. Aquele que foi justificado, isso é, isento de culpa, agora tem comunhão com esse Pai celestial, com esse Pai amoroso, tem acesso a esse Pai maravilhoso. E de que forma tem acesso? Pela oração. Irmão, só abrir um parênteses, esse povo que fala que foi no céu, esse povo que fala que foi no inferno, cuidado, cuidado. Satanás é muito astuto, cuidado. Satanás conhece o nosso coração pecaminoso. Cuidado. Nós vamos a Deus através da oração em Cristo Jesus. E o texto lá em Romanos 8 diz que nós não sabemos nem orar. E se não é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, levar as nossas orações ao trono da graça, nem assim nós conseguiríamos. Mas nós temos esse livre acesso. Deus, ele faz essa reconciliação como um pai zeloso dos filhos à comunhão. Deus também faz reconciliação entre as pessoas, entre os seus. A reconciliação não é somente vertical, ou seja, Deus e homem. Também ela é horizontal, porque Deus reconciliou uns com os outros. Aqui nessa comunidade, aqui nessa vida que nós temos. Cristo aproximou pelo seu precioso sangue gentios e judeus. Os gentios eram inicialmente
excluídos da eleição, os eleitos eram os judeus, e Jesus Cristo ele vem e faz junção, reconciliação. Deus em Cristo Jesus forma uma humanidade nova, exclusiva sua, membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus, e co-participantes das promessas de Deus, as promessas messiânicas, as promessas que Deus enviaria um Messias, e esse Messias reconciliaria nós com Ele. E como é que se realizou essa reconciliação? Que papel coube a cada uma das partes, ou seja, nós e Deus, eu e o outro, as partes envolvidas nesse processo? Deus, Jesus, nós, qual é a cada parte? Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 18. 5, 18 a 21, que nós lemos lá no início. Não sei se você lembra ainda que nós lemos sobre a reconciliação. Nós não vamos ler de novo, mas nós vamos elucidar aquele texto que foi lido antes da música, lá, antes da Via Dolorosa. Em primeiro lugar, no verso 18, diz que Deus é o autor da reconciliação. Deus é o autor da reconciliação. É Ele quem todas as coisas provém. É Deus que reconcilia. É Deus que concede. É Deus que faz Cristo pecado por nós. Jesus ele realizou a vontade do Pai. A iniciativa é de Deus. Então, Deus nos reconcilia consigo mesmo. Ele é o autor. Ele é o autor. Cristo, quem é Cristo? A gente falando das partes, certo? Qual a parte de Deus? Deus é o autor. Cristo é o agente da reconciliação. Ele é o meio pelo qual Deus é presente em Jesus e por meio de Cristo nos reconcilia com Ele. Essa obra culminou na morte de Cristo Jesus. Ele recusou-se imputar a nós as nossas transgressões. Em Deus, Jesus fazendo que fosse puxado para Ele todas as nossas transgressões. Todas as pessoas, através de Cristo, podem ser reconciliadas com Deus o Pai. Todas. Em Cristo somos reconciliados. Cristo é o agente, é o meio pelo qual, é a ponte, é o que nos liga ao autor da reconciliação, que é Deus. Lutero, ele sintetiza muito bem essa ideia da reconciliação na seguinte frase: Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu o Teu pecado. Olha o que Lutero diz. Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu o Teu pecado. A justiça que está em nós é porque Cristo se fez pecado por nós. E qual é o nosso papel? O papel de Deus é a autoria, o papel de Jesus é a agência, o agir, o e-mail pelo qual. E o nosso papel? Nós somos embaixadores da reconciliação. Embaixadores da reconciliação. Da parte de Deus, a reconciliação já foi feita. Mas o texto de Paulo nos chama a uma atitude. O texto de Paulo nos chama a uma ação. Que nos reconciliemos com Deus. Que nos reconciliemos uns para com os outros. Ou seja, que recebamos da parte de Deus esse benefício. Amados, lá no livro está assim, John Stott escreve: não é suficiente expormos uma doutrina inteiramente ortodoxa, ou seja, perfeita, bonita, linda, maravilhosa, da reconciliação, sem jamais operarmos as pessoas e apresentarmos a essas pessoas que venham a Cristo. É como se a gente estivesse apeando essa pessoa, amarrando essa pessoa à pessoa de Cristo. Não forçosamente, mas apresentando ela a Cristo. A regra deve ser não fazer apelo sem uma proclamação e não proclamar sem apelo. Mas, pastor, isso é muito difícil de entender. Não é, querido. Jesus não lhe salvou. E qual é o seu papel por Jesus ter lhe salvado em Deus? Deus ter lhe salvado em Jesus? É você fazer reconciliação. É você ser esse embaixador da reconciliação. Se Deus foi capaz de perdoar esse pecado tão hediondo seu, meu,
Deus, você não é capaz de perdoar um pecado de alguém contra você? Hein? Por isso, meus amados irmãos, somos embaixadores de Cristo, seus enviados e representantes pessoais, que falamos em seu nome, que falamos em seu lugar. Aquele que operou por meio de Cristo a fim de nos reconciliar, agora opera por nosso intermédio em Cristo Jesus, embasados e impulsionados pelo Espírito Santo, a fim de anunciar a reconciliação, a fim de falar aos quatro cantos: eu lhe perdoo, não porque eu sou bom, eu lhe perdoo, amado, não porque eu sou legal, eu lhe perdoo porque Deus me perdoou e requer que eu perdoe. E neste perdão eu quero lhe apresentar aquele que nos perdoa, aquele que é maior do que nós, é maior do que as nossas diferenças. Eu lhe apresento Jesus, que é o agente pelo qual o Senhor Deus nos reconciliou com Ele mesmo, vindo na autoria dEle. Olha que traçado maravilhoso que o Senhor Deus nos dá na sua palavra. Eu quero concluir, amados irmãos, lembrando que a propiciação ressalta a ira de Deus sobre nós. Lembrando que a redenção ressalta o nosso cativeiro. Lembrando que a justificação ressalta a nossa culpa. E lembrando que a reconciliação ressalta a nossa inimizade com Deus. Por que é útil a propiciação? Porque a ira de Deus estava sobre nós. Por que é necessário e útil a redenção? Porque nós estávamos cativos. Por que a justificação é tão importante na cruz de Cristo? Porque nós éramos culpados. Por que a reconciliação é tão importante? Porque nós éramos e fomos feitos inimigos de Deus. Mas, quando Deus toma a iniciativa, essa iniciativa salvadora, Ele propiciou a sua própria ira. Ele nos redimiu da miserável condição que nós estávamos. Ó, meus amados irmãos, Ele tirou-nos da escravidão, Ele nos considerou justos em sua presença e, por fim, Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Isso é lindo demais, irmãos. Essas imagens, essas figuras apresentadas aqui hoje, mostram a riqueza da nossa salvação, mostram a nossa posição em Cristo Jesus. Nele temos essa tão grande salvação. Nós lemos lá em Hebreus 2:3. E nós não podemos negligenciar. Nós não podemos fazer de rogado. Igreja, lembre-se sempre, sem cruz não há cristianismo. Sem cruz não há cristão. Jesus, dentro do plano da salvação de Deus, foi à cruz para nos salvar. Teve pregado naquele madeiro para pagar todos os nossos pecados. Mas Ele não está mais no madeiro. Ele não está mais na sua tumba. Ele não está mais no seu sepulcro. Mas o sepulcro está vazio. Por estar vazio, por Ele ter morrido por nós, mas está assunto ao céu, Ele é o nosso advogado fiel. É Ele que é a propiciação, é Ele que é a redenção, é Ele que é a justificação e é Ele que é a reconciliação. E nós somos abençoados por termos tão privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Vamos orar? Pai de amor, Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, a Deus, por ter enviado o Seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. Faz-nos, ó Deus, entender todo o Teu amor, toda a Tua bondade e que assim nós possamos, a seguir o Seu exemplo, também nos reconciliarmos uns com os outros, perdoarmos mutuamente, amarmos mutuamente
orar um pelos outros. Obrigado, Pai, por nos dar exemplo. Obrigado, Deus, por nos salvar de nós mesmos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos nossa vida, nosso momento nesse instante. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, oitava lição, oitavo estudo desse livro tão bom, tão maravilhoso. Nós temos bastante estudo pela frente. Não vamos desistir. Espero já estar fazendo esses estudos presencialmente, também transmitidos. Não vamos deixar de transmitir. Isso a gente já fazia antes da pandemia, vamos continuar. E para você que está aí cultuando a Deus conosco, ouvindo da palavra, aprendendo da palavra, um abraço para você, um beijo no seu coração, que sua família seja abençoada, que você seja abençoado, que seu trabalho seja abençoado, tudo que você possa fazer diante de Deus reverbere na bondade de Deus em sua vida. Que as pessoas possam ver seus bons trabalhos e glorificar Deus que está no céu. Hoje, como eu disse no início, nossas igrejas, tanto a terceira quanto a igreja de Nova União, passou o dia orando, de 6 da manhã até agora 19h30. E nós vamos orar mais um pouco, entregando esse momento às nossas petições. Então, são várias e nós vamos buscar lembrar de algumas aqui, mas Deus conhece todas, Deus com certeza escutou todas as nossas petições e Ele possa ricamente nos abençoar todos os dias de nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te continuamos, ó Deus, na sua presença e nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, haja com misericórdia nessa questão da pandemia, ó Deus. Nós te clamamos, ó Deus, que venha a cura. Que o Senhor levante, ó Pai, assim como o Senhor levantou a serpente de bronze no deserto, assim como o Senhor levantou o seu filho naquela cruz. Nós clamamos, ó Deus, porque nós sabemos que nós temos a cura da nossa alma em Cristo Jesus, mas nós te clamamos pela cura física dessa pandemia, pela cura espiritual das nossas mazelas, das nossas transgressões. Que a humanidade seja, ó Deus, ensinada diante dessa pandemia, que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, que o Senhor vive eternamente, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Com isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor afague o coração das famílias enlutadas, que o Senhor dê paz às famílias que esperam por notícias de UTI, de leitos. Ó Deus Santo, seja com os profissionais de saúde, seja, Deus, com os profissionais de segurança, com os nossos governantes, que nós possamos continuar vendo a mão do Senhor agindo na vida destes, que eles possam, ó Deus, se converter dos seus maus caminhos, os nossos governantes, e apresentar dignos de ser chamados de governantes instituídos por Deus. Ó Pai Santo, os profissionais de saúde, ó Deus, que têm sofrido, que estão cansados, fortaleça-os. Aumente, ó Deus, a vontade. Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar na vida deles diuturnamente. Pai Santo, nós pedimos ainda por nossas igrejas, por nossas famílias, pedimos pela situação emocional e espiritual das nossas igrejas que estão tão afetadas, pedimos pela vida financeira de nossas igrejas. Ó Deus, que o Senhor possa trabalhar efetivamente, que através de nossas vidas, nossos familiares possam conhecer o Senhor, que nós sejamos instrumentos, realmente embaixadores da reconciliação, que nós sejamos proclamadores do reino. Pai Santo, oramos também pelos nossos missionários, pastores, presbíteros, diáconos, oficiais de escola bíblica dominical, todos os amados irmãos que trabalham na sua santa seara, que o Senhor possa abençoá-los. Te pedimos também pelo nosso seminário, pedimos, ó Deus, pelas doenças que não são Covid, que o Senhor possa também, ó Deus, operar milagres na vida daqueles que têm células cancerígenas, problema de pressão, de ouvido, problema de diabetes, enfim, ó Pai, são tantos dilemas que nós vivemos. Nós sabemos que por causa do pecado essas doenças vieram e através delas vieram a morte. Mas o Senhor venceu a morte. O Senhor é Senhor de todas as situações e nada neste mundo pode ser colocado se o Senhor não possa colocar o dedo e dizer que é seu. E nós cremos nisso.
Por isso nós te clamamos, sabemos que o Senhor domina sobre todas as coisas. Nós te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Deixa aí seu boa noite, de onde você está falando. Se você não é das igrejas que eu citei ali, deixa seu comentário aí, tá bom? Compartilhe o vídeo e até domingo às 9 horas da manhã, com Encontros com Jesus. Nós vamos falar sobre o encontro que Jesus teve com algumas crianças e quais lições que nós temos sobre esse encontro, sobre essa passagem. Também, às 19 horas no domingo, nós vamos falar na carta de Tiago, falar sobre os perigos da língua, né? Tem muita gente aí que não está refreando a sua língua. Então, os perigos da língua, Tiago, né? Se eu não me engano, Tiago 3, começando ali, domingo, às 19 horas. E domingo, às 9 horas da manhã, Encontros com Jesus, um encontro com as crianças, com algumas crianças. Deus te abençoe e te guarde. Estava esquecendo de uma coisa. Amado irmão, se você é membro da Terceira Igreja, membro da Igreja Nova União, vocês precisam buscar entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Nós estamos com algumas contas atrasadas, nós carecemos da sua responsabilidade diante daquilo que você prometeu e diante daquilo que você sabe que é certo. Nós não somos donos dos nossos vencimentos, das nossas verbas, mas tudo é de Deus. E Deus requer que nós devolvamos 10% dos nossos rendimentos para a obra dele. E você prometeu isso. E eu tenho certeza que você é uma pessoa que honra os seus compromissos. Você esqueceu, está em tempo. Busca aqui na igreja, aqui em caso de Ouro Preto, em Nova União, busque um presbítero, um diácono, o tesoureiro, presbítero Walter. Busque entregar os seus dízimos, as suas ofertas, porque a igreja, meus amados irmãos, e as missões não pararam. As dívidas continuam vindo e nós precisamos honrar os nossos compromissos. Então procure aqui em Ouro Preto, tanto aqui na igreja, muitos já me entregaram aqui, mas muitos não. Procure também um diácono, ligue para o diácono Nildo, e ele estará indo à sua casa, buscando o seu dízimo, sua oferta e entregando para a tesoureira. Ou ligue para a própria tesoureira, Rita, e ela com certeza também viabilizará meios. Se você não quer encontrar com pessoas, faça um Pix e anuncie, fale para a tesoureira: irmã, eu fiz um Pix, esse Pix que está aí é meu dízimo, tanta de dízimo, tanta de oferta, que ela vai colocar lá, vai separar tudo certinho. Não deixa de fazer o que é sua obrigação, tá ok? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê juízo, tá bom? E até domingo, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau.